Após a vitória do Flamengo sobre o seu adversário, o capitão Filipe Luís deu uma entrevista que chamou a atenção de todos. O jogo, que terminou com a equipe carioca vencendo por 2-1, teve como destaques os gols de Wesley e Léo Pereira, ambos em momentos decisivos da partida. Jogadores aí que vinham jogando menos, como no caso do Everton Araújo, que fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira e sempre gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Vinha é muito importante também pra gente, fez um excelente jogo. E falar do que você falou, né, que são muitos anos, não sei se são 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui há alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então, foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. E vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. Isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação aonde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. E ainda tem mais uma coisa, né? O Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, essa vitória, eu vou te falar a verdade, depois que o Flamengo empata o jogo, eu já estava pensando assim. A torcida, claro, estava eufórica, mas as palavras de Filipe Luís logo deram outro tom à festa. Mesmo com a vitória e com os gols de destaque, o lateral esquerdo fez questão de destacar que o time ainda tem muito a evoluir e que há aspectos do jogo que precisam ser corrigidos. Para ele, a equipe, embora tenha mostrado qualidade em momentos importantes da partida, ainda oscila muito e precisa encontrar mais consistência. A gente está em um momento de construção. Não podemos nos iludir com uma vitória que não apaga o que precisa ser melhorado. A vitória é importante, claro. Pô, pelo menos um empate honroso, né? Tava com o Cadu. O Cadu falou, não, mas nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, eu também acho que dá pra ganhar. Aí sai o gol. Aí eu olho a tabela, fica 1 ponto do Cruzeiro. Dá uma recuperada e psicologicamente dá mais força na caminhada, né? Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais e aí conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada. Filipe, boa noite, parabéns pela vitória histórica. Queria que você falasse três personagens do segundo tempo. Matias Vinha, que volta de uma lesão gravíssima no ano passado, entrou e deu um outro dinamismo à equipe. O Alacian, mais uma vez entrando muito bem e sendo decisivo. E o Wesley, até podendo passar para a gente, né, se já tem alguma definição com relação ao jogador, que já tem uma negociação em andamento com a Roma, existem especulações a respeito até mesmo de seu substituto, e faz um gol importantíssimo, um gol que entra para a história do Flamengo, nesse confronto com o Red Bull Bragantino. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele titular hoje, era meu pensamento de começar com ele, mas até conversei com o Arrascaeta antes do jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar, né, com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi usá-lo no segundo tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde eu poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, como ele aquece, como ele se prepara. Mas a gente sabe que o Flamengo precisa ser mais equilibrado, principalmente nas fases de transição, afirmou Filipe Luís com seriedade. A declaração de Filipe Luís reflete o pensamento de um líder experiente, alguém que entende que, por mais que o time tenha jogadores de qualidade, a busca por títulos passa por ajustes constantes e evolução.
Wesley, autor de um dos gols da vitória, também comentou sobre o jogo e a importância de marcar em momentos tão importantes. Fico feliz por ajudar a equipe, mas sabemos que ainda há muito a melhorar. Estamos no caminho certo, mas a competição é longa, disse Wesley, um dos jovens talentos que tem mostrado grande potencial no time rubro-negro. Léo Pereira, que também deixou sua marca no placar, compartilhou da mesma visão. É claro que a vitória é sempre importante, mas estamos cientes de que, como equipe, podemos ser ainda mais fortes, afirmou o zagueiro. A visão de Felipe Luiz, Wesley e Léo Pereira é a de que o Flamengo, apesar de ter mostrado boa performance durante o jogo, precisa trabalhar em alguns detalhes para se tornar ainda mais competitivo nas próximas rodadas. Eles ressaltaram que a competição é intensa e que, por mais que o time tenha qualidade, o ajuste fino nas jogadas, no posicionamento na marcação é fundamental para que o time siga em frente, com o objetivo de conquistar os títulos que os torcedores esperam. Felipe Luiz também enfatizou a importância da união do grupo. Segundo o lateral, a harmonia e o foco coletivo são fundamentais para o sucesso, principalmente em um time que tem grandes expectativas a seu redor. A torcida quer vitórias, quer títulos, mas nós também queremos. Sabemos que estamos em um processo, e por mais que a pressão seja grande, temos que nos manter focados em melhorar a cada jogo, declarou o capitão. O Flamengo, portanto, segue com sua caminhada, ciente de que a vitória de hoje é um reflexo do trabalho duro que vem sendo realizado, mas também ciente de que a jornada é longa e que o time precisa de mais tempo para se ajustar. Os jogadores, com as palavras de Felipe Luiz à frente, estão cientes de que o desafio é grande, mas com humildade e trabalho árduo, buscam sempre o aperfeiçoamento. Ao final da entrevista, Felipe Luiz lembrou a todos que o caminho para conquistar títulos passa por um equilíbrio constante entre os momentos de alegria, como as vitórias, e os momentos de reflexão, como as análises pós-jogo. O Flamengo, que já tem um elenco talentoso e experiente, sabe que, para conquistar seus objetivos, a evolução nunca pode parar.